Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, coloquem-se em pé e vamos cantar o hino de número 154, no nosso querido cantor cristão, onde encontramos hinos tão preciosos que trazem tanto conforto, tanta alegria, tanto encorajamento. Vamos cantar então esse hino 154 com palavras tão preciosas, firme nas promessas do meu Salvador. Vamos cantar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar. Senhor, louvado seja o teu santo e bendito nome, por esta manhã maravilhosa que o Senhor, com o teu grande amor, preparou. Muito obrigado porque o Senhor preparou este momento que podemos estar aqui também, irmãos, amados e queridos, também visitantes que nos alegram a presença, vamos conhecê-los daqui a pouco. Te louvamos, Senhor. Muito obrigado por vermos irmãos que estavam viajando, estão de volta. Muito obrigado a Deus pelos que estão viajando também nas merecidas férias agora no meio do ano, pedindo então a proteção sobre todos, ó Deus, abençoando, fortalecendo e sustentando a todos os nossos irmãos. Também, ó Deus, pedimos a tua companhia e proteção para a família Arais lá em Nova Odessa, ó Deus, neste momento em que estão lembrando e agradecendo ao Senhor pela vida do irmão Araldo, que por mais de 80 anos esteve aqui e serviu ao Senhor com alegria e já descansa na presença do Senhor. E nós que aqui estamos, ó Deus, estamos com muito prazer, com muita alegria, com muito entusiasmo,
louvando ao Senhor pela semana finda, louvando ao Senhor por mais este domingo, louvando ao Senhor pela saúde, louvando ao Senhor pela salvação, louvando ao Senhor pela vida eterna, louvando ao Senhor pela Tua palavra, que nos é tão preciosa, Senhor. Tantos privilégios o Senhor tem cercado. Cuida de cada um de nós que estamos aqui no templo nesta hora, mas os irmãos que vão assistir o culto à tarde também, ó Deus, os que não poderão vir por motivo de trabalho, de viagem ou até mesmo de enfermidade. Cuida de todos, Senhor. Todos são muito amados, todos são muito queridos, e continue a operar a salvação também em nosso meio. Mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua salvação. Louvado seja o Senhor, porque hoje o Senhor tem o mesmo amor, o mesmo prazer de salvar todos os que se achegam a Ti, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre todos os campos missionários que a Tua igreja tem lembrado diariamente em oração. Tem lembrado mensalmente com contribuições, ó Deus. Louvado seja o Senhor pela visão missionária da Tua igreja. Oramos, ó Deus, pelo Brasil. Situação tão vergonhosa em nossa nação, Senhor. Um povo rebelde, um povo distante do Senhor. Muitos se proclamam religiosos, mas as suas atitudes negam o que eles falam, Senhor. Palavras, comportamentos, a indiferença para com o Senhor, para com a Tua palavra, provam que o povo brasileiro está distante de Ti, ó Pai querido. Então clamamos ao Senhor pela salvação dos brasileiros, pela salvação das autoridades, pelas próximas eleições, daqui a pouco mais de um ano. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue a agir no despertamento dos cristãos e das igrejas no Brasil. Graças Te damos, ó Deus, pela Tua palavra que vamos ouvir. Pedimos então que o Senhor fale a cada um de nós pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhando em nosso meio. E o Senhor aceitando também os hinos, as músicas, tudo que será feito para a glória do Senhor. Que o Senhor seja honrado cada dia mais, através de vidas comprometidas, vidas consagradas, vidas obedientes ao Senhor. É a nossa oração, ó Pai, que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, e ser
Ao passares pelas águas, serei contigo. As duras provas a ti não podem derrotar. Se por minha causa sofres, tu
queridos irmãos, para que, por favor, abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 15, leremos do versículo 11 ao versículo 32. Mais uma vez, vamos estudar sobre a parábola do filho pródigo, extraindo preciosas lições que encontramos na palavra de Deus, que é inesgotável. Quando eu era criança, a Guerra Fria era a realidade e o comunismo estava oprimindo milhões de pessoas ao redor do mundo. E lembro que meu pai contou deste mesmo púlpito, onde Deus me concede hoje a honra de estar aqui, o privilégio de estar. Ele contou que numa aldeia onde o comunismo chegou, pegaram as Bíblias, levaram em praça pública, fizeram todos os cristãos irem até lá, confiscaram todas as Bíblias, acenderam uma fogueira e rasgavam as Bíblias, zombando da palavra de Deus, e queimavam as Bíblias. Mas com o calor do fogo, uma página da Bíblia saiu voando e foi parar aos pés de um cristão. Aquele cristão pegou aquela página da Bíblia, guardou no seu bolso, e foi a única parte da Bíblia que eles tiveram por mais de 40 anos. A única porção da Bíblia. Cada culto que eles se reuniam era aquela única porção da Bíblia que eles tinham. E cada vez era uma lição nova. Porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é eficaz. Nós podemos ler o mesmo versículo todos os dias, meus irmãos, e sempre falará ao nosso coração, se estivermos desejosos de aprendermos a palavra do nosso Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. E diz: um certo homem, o Senhor Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda entre eles. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela mesma terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Sentimentos preciosos para todos nós. Sentimentos indispensáveis para todos nós.
Esse jovem saiu de casa e se perdeu no mundo, como eu e você. Este jovem desperdiçou a sua vida dissolutamente, como eu e você. Eu me reconheço nesse jovem. Se você não se reconhece, você é o outro filho. Eu me reconheço nesse primeiro, que me afastei do pai, que deixei o pai, eu pequei, eu vivi em transgressão e pecado. Ele teve dentro de si sentimentos indispensáveis para qualquer pessoa que queira se voltar para Deus. Em primeiro lugar, ele sentiu necessidades de voltar para a casa do pai e não sentiu vergonha de voltar para a casa do pai. O primeiro sentimento desse jovem: sentiu necessidade de voltar para a casa do pai, para junto do pai, e não sentiu vergonha de voltar para junto do pai. Eu me lembro quando eu tinha 11 anos de idade e eu voltei para a casa do pai. Eu vivi dissolutamente, fazia coisas erradas, as quais eu me envergonho até hoje. Mas aos 11 anos de idade eu estava como filho pródigo, no chiqueiro. Porque quando estamos no pecado, você pode estar onde quiser, pode estar dentro da igreja, está dentro do chiqueiro. Pode estar onde quiser, pode estar no lugar mais limpo do mundo. Se está no pecado, está dentro do chiqueiro como filho pródigo. Então o primeiro sentimento que precisamos ter é a necessidade de voltar para junto do Pai, para a casa do Pai, reconhecer a nossa situação vergonhosa em que estamos. Quem não se considera longe do Pai, quem não se considera na porquice, quem não se considera no chiqueiro, não vai voltar, vai continuar na vida como muitas pessoas estão, achando que são justos, achando que são religiosos, achando que são honestos, achando que têm virtudes. Essas pessoas não precisam, disse o Senhor Jesus, não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Ele falou: eu não vim buscar os justos, eu vim buscar os pecadores, eu e você. Nós sentimos essa necessidade, eu sentia essa necessidade. E entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo aos 11 anos de idade. O jovem, ele estava em uma situação vergonhosa e terrível. Ele estava comendo a comida dos porcos e lembrava da casa do pai, da fartura de pão que tinha na casa do pai. Ele então teve o desejo: eu preciso voltar, essa vida de pecado não é para mim, essa vida de meretrizes não é para mim, essa vida de desperdício não é para mim, vou voltar para junto do meu pai. O primeiro sentimento precioso que nós precisamos ter é a necessidade de voltar para junto do pai. E todos têm essa necessidade, queridos irmãos. Eu vou repetir em alto e bom som: todos sentem essa necessidade. Absolutamente todos sentem esta necessidade. Até quem já não está mais aqui, até quem já partiu para a eternidade, sente essa necessidade. O Senhor Jesus contou de um homem que viveu também dissolutamente. Um homem que tinha fartura de tudo, mas se descuidou e não voltou para junto do Pai. Não sentiu essa necessidade. E um dia faleceu. E foi sepultado. E foi parar aonde? No inferno. E no inferno aí sentiu necessidade. Irmãos, absolutamente todos sentem essa necessidade. Lá no inferno, o que tem de gente com essa necessidade? Tarde demais, mas estão. Lá no inferno, todos agora nesse momento estão clamando. Tem mais oração no inferno do que nas igrejas. Tem mais oração no inferno, clamando pelas pessoas que abram os olhos, porque sintam necessidade de voltar-se para Deus. E não fiquem brincando, e não fiquem perdendo tempo com tantas trivialidades desse mundo. Não fiquem perdendo com aquilo que é fútil e passageiro, como aquele homem. Tinha fartura, tinha dinheiro, tinha tudo, mas não sentiu necessidade de voltar. Quando morreu, foi parar no inferno, aí começou a orar. Aí começou a clamar: Senhor, estou aqui numa agonia, manda que Lázaro pelo menos venha refrescar a minha boca, que eu estou numa chama terrível. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, só a ponta do dedo, na água, e venha refrescar, que estou numa chama terrível. Tarde demais, foi a resposta. Foi tarde demais. Você teve tempo, você não quis voltar. Então, já que não tem salvação mais para mim, já que a minha necessidade não pode ser suprida, então, por favor, Pai Abraão, manda que Lázaro volte na terra. Já que ele não vem aqui satisfazer a minha necessidade, então, por favor, avisa os meus irmãos. Ah, meus irmãos,
Como precisamos sentir mais e mais essa necessidade de estarmos junto da casa do Pai. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que até Satanás sente vontade de estar perto de Deus. Satanás não está feliz. Muita gente pensa que Satanás está aí com o tridente na mão, chifrudo, rabudo, com garras nas mãos. Horrível uma notícia que nos chegou essa semana de uma pessoa no Brasil, um tatuador no Brasil, que implantou chifres na cabeça, cortou a ponta do nariz para parecer um fuço, arrancou os dedos na mão para parecer garra. Está hospitalizado porque passou mal. Agora que apareceu o diabo, mas ele falou: eu creio que é Deus. Ele falou: ele que apareceu o diabo, mas ele falou: eu creio que é Deus. Ah, Deus. Satanás também crê. Satanás não está feliz. Se alguém acha que Satanás está feliz, é ledo engano, terrível engano. Satanás está desesperado. Ele sente necessidade de estar com Deus. Ele já esteve lá, não tem mais como voltar atrás. Uma vez que nós deixamos de aproveitar a oportunidade, não tem como voltar atrás. Satanás era um anjo de luz, estava lá, ele não tinha esse nome de Satanás, ele era um anjo de luz, mas desperdiçou a oportunidade. Por isso, meus irmãos, não vamos perder a oportunidade de estar com o Pai. Hoje Satanás desesperadamente quer estar perto onde não tem mais soluções. Por favor, abra em Jó capítulo 1, versículo 6. Jó capítulo 1, versículo 6. Até Satanás quer estar na presença de Deus, porque Deus colocou em cada ser criado, e Satanás não era Satanás, era um anjo de luz, também tinha necessidade de Deus. Todos nós temos, você e eu temos. Você não sente necessidade de Deus? Eu tive que acordar mais cedo para orar, falar com meu Pai. Eu tive que acordar mais cedo com muito prazer para ouvir a palavra do meu Pai. Eu sinto necessidade dele. Eu sinto necessidade de estar na casa de oração. Podia ter ficado mais tempo na viagem? Podia, mas eu quero estar aqui porque eu sinto necessidade de estar com meu Pai. Jó capítulo 1, versículo 6, diz a palavra do Senhor: e veio um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também a Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Quis parecer filho de Deus. Ele tem necessidade de Deus. Aplique no seu coração. Todos têm necessidade de Deus. Vamos satisfazer essa necessidade, porque hoje nós podemos. Hoje nós podemos estar em comunhão. Para Satanás já não tem mais esperança. Ele vai passar a eternidade com necessidade de estar em comunhão com Deus. Já não tem mais. O rico que foi para o inferno já não tem mais. E todos que foram para o inferno, que desperdiçaram a oportunidade, essa preciosa oportunidade, para eles já não tem mais esperança. Mas para mim e para você há esperança. O filho pródigo, ele aproveitou a oportunidade. E quem está perto do Pai tem todas as suas necessidades supridas. Diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diz a palavra do nosso Deus que Deus supre todas as nossas necessidades. Onde Deus está, pode ser um lugar mais simples, podem ser as pessoas mais simples, mas Deus supre as necessidades. Ao contrário, pode ser uma pessoa muito culta, com muito dinheiro, mas sem Deus é um pobre, como aquele homem que foi parar no inferno, miserável, porque não tem mais esperança para ele. Diz a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus supre as necessidades. O filho pródigo tinha certeza disso. Lá no chiqueiro ele pensava: até o jornaleiro mais simples, mais humilde do meu pai, até o trabalhador mais humilde, tem fartura de pão. Ele não é filho, ele é trabalhador, e eu sou filho, estou aqui nessa situação. O filho então tomou essa consciência de que precisava voltar, esse sentimento precioso que precisava voltar, e não sentiu vergonha de voltar. Porque muitas pessoas até sabem que precisam voltar, mas têm vergonha de voltar.
Muitas pessoas não entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo porque têm vergonha. O que vai dizer o meu pai? O que vai dizer a minha mãe? O que vão dizer os meus amigos? Vão zombar de mim? Vão dizer que eu virei um fanático? Vão dizer que eu virei um crente? Muitas pessoas não entregam a vida a Cristo por vergonha. Tem vergonha de se aproximar da comunhão com o Pai. O filho pródigo não, ele estava numa situação miserável e vergonhosa, imundo, maltrapilho, mas voltou-se para o Pai. Porque quem está perto do Pai tem fartura. E o Senhor Jesus avisou. Lucas capítulo 9, versículo 26. Lucas capítulo 9, versículo 26. Lucas 9, versículo 26. Aqui nesse templo, muitas pessoas sentiram vontade de vir na hora do apelo, mas não vieram por causa da vergonha. Não vieram por causa da vergonha. E nesse culto temos pessoas aqui que lutaram consigo, porque vir lá na frente, entregar a minha vida. Um domingo terminava, aí ao sair pela porta, e se eu morrer durante a semana? Aquele desespero, aquela angústia, mas a vergonha não permitia vir à frente. Se hoje em nosso meio alguém que sente a necessidade de voltar para a casa do Pai, não sinta vergonha. O filho pródigo estava numa situação horrível, imundo, mal cheiroso, mas não sentiu vergonha de voltar. E o Senhor Jesus falou em Lucas 9, versículo 26. Lucas capítulo 9, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier em sua glória do Pai e dos santos anjos. Ninguém deve sentir vergonha. O filho pródigo estava lá, podia pensar, eu tenho necessidade de voltar na casa do meu pai, hoje é domingo, a mesa certamente vai estar farta lá, eu sinto necessidade, mas que vergonha, como eu vou chegar agora? Eu saí rico, eu saí cheio de dinheiro, eu saí com trajes bons, eu saí com carruagem, agora eu vou voltar? Não, que vergonha! A vergonha vai levar muitas pessoas para o inferno. Você sente vergonha de se aproximar do Pai? Eu não senti a menor vergonha, muito ao contrário, senti muita alegria de entregar a minha vida ao Senhor. Os irmãos que já ouviram algumas vezes a ilustração, peço que me perdoem, mas outros ainda não ouviram. Mas há alguns anos atrás, um casal sentou-se ali atrás, onde a irmã Cláudia, irmão Thomas e a irmã Estela estão. Domingo à noite, sentou ali. Na hora do apelo, a esposa logo compreendeu e veio à frente. E eu vi que o marido estava relutante no banco. E é muito triste quando vemos a pessoa querendo vir, mas tem vergonha de vir. É muito triste isso. Ele levantou, foi embora frustrado. Domingo seguinte ele não veio. Terceiro domingo não veio. E a nossa preocupação é grande, porque quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e não toma uma decisão, é muito preocupante. Nós não podemos sossegar enquanto a pessoa não se converter, porque senão a pessoa morre e vai parar em eterna condenação. No quarto domingo apareceram de novo os dois. A esposa já salva. Na hora da mensagem, ele estava prestando muita atenção. Na hora do apelo, levantou-se e veio à frente. Era um domingo à noite. Veio à frente. Passou a semana. Era próximo do Natal. Sexta-feira estava entrando no templo. Nossa amada irmã Carol, a doutora Carol ligou. Pastor, o doutor Jorge não poderá ir ao ensaio, porque aquele homem que se converteu no domingo à noite deu entrada agora no hospital. O irmão Jorge estava saindo de plantão, o doutor Jorge estava saindo de plantão, viu, reconheceu aquele homem que havia entregado a vida ao Senhor Jesus Cristo, voltou para atender. Pancreatite aguda, não tinha o que fazer. No sábado já tinha partido para a eternidade. Meus irmãos, foi a última hora. Ele não desperdiçou o último. Desperdiçou a primeira oportunidade porque ficou com vergonha, mas não desperdiçou a última oportunidade. O filho pródigo podia reconhecer que necessitava do pai, mas se tivesse vergonha, teria morrido no chiqueiro, comendo bolota de porco numa imundície tremenda. A realidade na sua vida hoje, você ter vergonha de se aproximar do Pai, mas vergonha do quê? Da sua situação de pecado.
Mas o Senhor falou: eu vim buscar os pecadores. Ele não veio buscar os limpinhos, Ele veio buscar os que estão emporcalhados no pecado, como eu estava, como qualquer um que está sem Ele está no pecado. O Senhor Jesus quer salvar. O filho pródigo sentiu necessidade e não sentiu vergonha. Você tem esse sentimento no seu coração? Necessidade? E vai vencer a vergonha? Em segundo lugar, o filho pródigo sentiu necessidade de arrependimento, mas não sentiu medo. O filho pródigo sentiu necessidade de arrependimento, mas não sentiu medo de voltar para a casa do pai. Ele sabia que ele precisava se arrepender. Lucas capítulo 15, versículos 17 e 18 novamente. Lucas capítulo 15, versículos 17 e 18. Diz a palavra do Senhor. Lucas 15, 17 e 18. E tornando em si, mas eu preciso me arrepender. O que eu fui fazer? Olha o que eu fui fazer. Ele tornou em si, ele se arrependeu. Então ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. 19 também: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para seu pai. Ele sentiu necessidade de arrependimento. Todas as pessoas que estão sem Cristo precisam se arrepender. Todos precisam. Alguns já é tarde demais para se arrepender, como Satanás, já não tem mais. Ele estava no céu. Ele foi criado no céu. Ele vivia no céu. Tinha tudo no céu, mas jogou tudo fora. Para ele já não adianta mais. Pode se arrepender, mas já não adianta mais. É tarde demais. Para quem já está no inferno e que viveu aqui e deixou passar a oportunidade, a porta já se fechou. E a Bíblia diz que Deus abre uma porta que ninguém pode fechar, mas quando Deus fecha, ninguém mais pode abrir. A porta da arca estava aberta por 100 anos. Quem quisesse podia entrar, mas as pessoas não quiseram e Deus fechou a porta. Hoje nós que estamos sobre a face da terra temos a oportunidade de nos arrependermos e nos achegarmos sem medo ao Pai. O filho pródigo podia pensar: mas que medo! Eu estou arrependido, mas eu tenho medo de voltar para a casa do meu pai. Olha como ele vai viver. Ele vai perguntar o que você fez com as roupas novas que eu te dei. Ele vai perguntar o que você fez com o dinheiro. Você saiu com os bolsos cheios. Ele não sentiu medo. Ninguém precisa sentir medo de se aproximar do pai. Exatamente o oposto é que deve se sentir medo: ficar longe do pai. É longe do Pai que nós sentimos medo, porque enquanto Adão e Eva estavam andando na presença de Deus, não sabiam que era medo, não sabiam que era se esconder, não sabiam que era fugir, mas foi pecarem, foi desobedecerem ao Pai, que aconteceu? Passaram a sentir medo, começaram a ser fugitivos, foram se esconder. Ninguém precisa sentir medo de chegar ao Pai, devemos sentir prazer de nós chegarmos a Ele. O filho pródigo se arrependeu. E sem arrependimento ninguém se aproxima de Deus. Sem reconhecer que é pecador, que tem necessidade de Deus, e sem arrependimento ninguém se aproxima de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2 diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista, o precursor do Senhor Jesus Cristo, começou a pregar, e a pregação era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento não há salvação. Temos vários visitantes hoje aqui conosco. Se você é religioso, não vai para o céu. Se você foi batizado numa igreja sem arrependimento, não vai para o céu. Você continua perdido no pecado. Por isso tem tanta gente desgostoso por aí, tanta gente decepcionada por aí. Quanta gente seguindo ambientes religiosos que mais são agências financeiras do que igrejas. Há 2 semanas atrás, um casal pediu: pastor, podemos ir conversar? Pode. Pastor, mas está uma crise lá com os nossos familiares, porque eles vão num ambiente religioso que é pura movimentação financeira. E é só atrito, é só desarmonia, é só confusão, é só tristeza. Por quê? Porque não é igreja. Porque não é comunhão com Deus. Porque não é a palavra de Deus.
Dos visitantes que estão aqui, não sei como é que é a sua situação. Já é salvo? Não é salvo? Se não é salvo, não seria hora de hoje você se arrepender? E não venha com a desculpa, mas eu já sou batizado em tal igreja, mas eu já pertenço a tal igreja. Se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você continua no pecado. Hoje teremos a oportunidade de arrependimento, de entrega de vidas ao Senhor Jesus Cristo. Leve a sério essa palavra. O filho pródigo estava lá numa situação horrível e ele sentiu necessidade de estar com o pai. E ele sentiu: eu preciso me arrepender, me abandonar as minhas práticas erradas. Hoje é hora de arrependimento, porque João Batista falou, e logo em seguida o Senhor Jesus falou também. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Sem arrependimento não há salvação. Você pode ter sido mergulhado num tanque, num batistério, você pode ter participado de um ambiente religioso, você pode ter o seu nome escrito numa igreja, não é salvo, porque o primeiro passo é reconhecer que eu preciso. O segundo passo é arrepender-se. Sem arrependimento você continua no pecado. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou o Senhor Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O filho pródigo precisou se arrepender das coisas erradas que fez. Preciso tornar em mim, o que eu estou fazendo está errado, eu não posso continuar nessa vida, eu preciso voltar para o Pai. Hoje é dia de salvação. Não continue na vida de frustração, não vai levar a nada de bom, só o desespero, e vai terminar numa eternidade longe de Deus, junto com Satanás, junto com todos os que não obedeceram ao Senhor Jesus Cristo, numa angústia eterna. Para que passar por isso? Hoje é hora de arrependimento. João Batista, o precursor do Senhor Jesus, começou a pregar: arrependei-vos. O Senhor Jesus: arrependei-vos. Ele está convidando hoje: arrependam-se, arrependam-se. E não importa quão sujo você esteja, não importa. Foi levada para o Senhor Jesus Cristo uma mulher apanhada em adultério. Ela se arrependeu e o Senhor Jesus a perdoou. O Senhor Jesus foi até Jericó e achou lá um homem que estava emporcalhado com o dinheiro, surrupiando, roubando o dinheiro das pessoas. Ele estava imundo com a sua prática pecaminosa, mas o Senhor Jesus foi até ele e aquele homem se arrependeu. A mulher adúltera se arrependeu, Zaqueu se arrependeu e foram salvos. E na última hora, para mostrar para todos que qualquer pessoa que quiser pode se arrepender, quem quiser se arrepende, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo, enquanto estava na cruz. Um ladrão que viveu a vida fazendo coisas erradas, um malfeitor, talvez um criminoso, talvez um estuprador, sabe lá o que, era um malfeitor. Ele estava ali, todo sujo com os seus pecados, mas ele fez o que? Se arrependeu. Ele se arrependeu. Senhor, lembra-te de mim. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Ele se arrependeu e o Senhor Jesus falou para ele: te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O filho pródigo se arrependeu e voltou para a casa do Pai sem medo nenhum. Venha sem medo. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo sem medo, porque Ele ama. E onde há amor não há condenação. Diz a palavra do nosso Deus que onde, em 1 João, não vamos ler agora, vamos ler depois, onde há amor, não há julgamento. O Senhor Jesus hoje está pronto para salvar qualquer pessoa que se arrependa dos seus maus caminhos. Diz a palavra do Senhor, então agora em 1 João, capítulo 4, versículo 18, vamos abrir para lá, 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz o nosso Deus, através da sua bendita palavra. 1 João 4, versículo 18. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o amor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O filho pródigo sabia que precisava de se arrepender, e se arrependeu, e foi para a casa do pai do jeito que estava.
com a sua imundície, com o seu mau cheiro, com os seus trapos, foi para a casa do pai, sem sentir medo, mas com arrependimento no seu coração. Já tenho contado aqui outras vezes também de um menino, essa história minha mãe contava quando eu era criança, e ele era filho de fazendeiro, e o pai deu uma espingardinha para ele brincar. Mas o pai falou, você só pode usar a espingardinha quando eu estiver por perto, porque senão é muito perigoso. Viviam na fazenda, o pai tinha muitos animais, tinha patos ali também, gostava muito dos patos. E um dia o pai precisou viajar, então deixou o filho sob os cuidados do administrador da fazenda. E o menino viu que o pai não estava por perto, viajou, vou pegar a espingardinha, vou dar uns tiros por aí. Pegou a espingardinha e ao dar um tiro matou justamente um dos patos preferidos do pai. E agora o que fazer? Ficou desesperado. Quando meu pai chegar, eu vou apanhar. O administrador que viu tudo, o menino chorando, o administrador falou, não, fique tranquilo, eu dou um jeito, não se preocupe, eu dou um jeito. Enterrou o pato, não falou nada para o pai. O administrador só falou assim, olha, só que é o seguinte, tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer, tá bom? Senão eu conto para o seu pai, tá bom? Tá bom, tá bom, pelo menos não vou apanhar. E sempre que o pai viajava, o administrador chegava para o menino e falava, agora você está na minha mão, agora você está na minha mão, você vai fazer todo o meu serviço, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o menino então ficava exausto de tantas coisas que fazer. E quando ele falava para o administrador, eu já estou cansado, não aguento mais fazer. O administrador falava, você está na minha mão, se você não fizer, eu conto para o seu pai, e aí você vai apanhar. Uma vez, duas vezes, várias vezes aconteceu isso. Um dia o pai viajou de novo, e o administrador falou, agora que ia ser minha folga, vou pôr esse menino para trabalhar agora aqui. Deu umas ordens para o menino falou, olha senhor, desculpe, eu não vou fazer isso. Ah não? Então você vai ver quando seu pai voltar. Quando o seu pai voltar, você está me desobedecendo? Você esqueceu que você não está na minha mão? Quando o seu pai voltar, eu vou contar que você matou o pato, você vai apanhar. O menino olhou para o administrador e falou, senhor, o senhor não precisa mais se dar o trabalho de fazer isso, porque eu criei coragem, e eu pedi perdão, eu me arrependi, pedi perdão para o meu pai, eu já contei tudo o que eu fiz, todas essas coisas erradas, eu já pedi perdão, e meu pai com amor me perdoou, administrador. O senhor pode fazer o que o senhor quiser, eu já não estou mais na sua mão, agora eu estou em obediência ao meu pai. Queridos, essa é a realidade de todas as pessoas que estão dominadas pelo inimigo. O inimigo faz das pessoas o que quer, faz escravos, e as pessoas vivem cansadas e oprimidas, e não precisam, porque é se arrepender e voltar para o pai com amor. O menino não apanhou porque o amor perdoa. Onde há perdão, onde há amor, não há temor, não há medo. Não se preocupe com o passarinho, depois ele sai. Queridos, de onde tem amor, chegue-se com amor ao Senhor Jesus Cristo. Chegue-se, Ele não vai te condenar. Ele falou para a mulher adúltera, eu também não te condeno, só não peques mais. Não volte mais para a vida de erro, não volte mais para o chiqueiro, não volte mais para a imundícia. Seja livre, seja liberto e viva em paz. E o terceiro e última lição que podemos aprender, o filho pródigo sentiu o perdão do pai e não sentiu hostilidade. O filho pródigo sentiu o perdão do pai e não sentiu hostilidade. Lucas capítulo 15, versículos 20 e 24. Vamos ler novamente a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, versículos 20 a 24. O filho pródigo, ele sentiu o perdão e não sentiu hostilidade. Lucas 15, 20 a 24. Ele levantou-se e foi para seu pai, depois de sentir necessidade, depois de se arrepender. Levantou-se e foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E olha que o pai não deixou nem ele terminar de falar, ele tinha planejado falar outras coisas mais.
Faze-me como um dos seus... O pai nem deixou ele terminar de falar. O pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestírio, e ponde-lhe um anel nos dedos e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho voltou para o pai, meus irmãos, com os trapos que ele estava, com o mau cheiro horroroso que ele estava, com o cabelo desalinhado como ele estava, talvez com a maneira mais horrível que um ser humano possa estar. Mas chegou para o pai, e o pai lançou-se no pescoço do filho e beijou o filho que estava cheirando porco, mas não era porco. O filho que comia comida de porco, mas não era porco, continuava sendo filho. Hoje o Senhor Jesus quer dar um abraço, beijo de perdão a quem se achegar a Ele. Ele está esperando, como o pai do filho pródigo. Ele está esperando que hoje alguém venha à frente entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, sentindo necessidade e não tendo vergonha, sentindo que precisa se arrepender e se achegar com amor, sem medo. O Senhor Jesus quer hoje dar o beijo de perdão a qualquer que se aproximar dele. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, vamos ler ali também. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, diz a palavra do Senhor que nós devemos perdoar uns aos outros também, queridos irmãos, porque estamos vivendo tempos muito difíceis, em que as pessoas já não se perdoam mais. As pessoas não têm mais perdão nem dentro da casa, nem dentro da família, nem com os amigos, nem com os irmãos. Como precisamos ter esse mesmo sentimento que há no nosso Deus, sentimento de amor e sentimento de perdão. Diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus 6, versículos 14 e 15. Mateus 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco Deus perdoará as vossas ofensas. Irmãos, é tempo de amor, é tempo de perdão. Quantos irmãos nossos estão descuidados? Quantos irmãos nossos esfriaram na fé? Um dia eles vão se arrepender e eles vão voltar. Como é que nós vamos recebê-los, queridos irmãos? Como vamos recebê-los? Como o pai do filho pródigo fez com o filho pródigo, sem acusação, sem hostilidade, muito ao contrário, com amor no coração. Porque se não houver amor e não houver perdão, nós podemos ser tudo menos filhos de Deus. Com amor no coração vamos receber os filhos pródigos que estão se multiplicando no mundo, que estão se perdendo no mundo, nos encantos do mundo, no brilho do mundo, com as meretrizes do mundo, com os prazeres ilusórios e enganosos do mundo. É nosso dever, assim como o pai do filho pródigo, lançar-se no pescoço e o beijar, recebermos com amor. A igreja deve ser um lugar de acolhimento e não de hostilidade. A igreja deve ser um lugar de perdão, de amor e não de acusação. Vamos receber a todos os filhos pródigos que estão aí, para que pelo menos um se arrependa e volte, para que hoje haja salvação, para que uma alma hoje deixe o caminho do inferno e entre no caminho da comunhão com o Pai, voltando-se para a casa do Pai. A Bíblia diz também em 1 João capítulo 2, versículos 9 a 12, vamos ler, que aquele que aborrece a seu irmão, aquele que não sabe perdoar o seu irmão, essa pessoa não tem comunhão com Deus. 1 João capítulo 2, versículos 9 a 12. Diz a palavra do Senhor, 1 João 2, 9 a 12. 1 João 2, 9 a 12. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão, até agora está em trevas e não anda na luz e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados.
Temos nós tido compaixão para com os nossos irmãos que estão descuidados, recebendo-os com amor para que sintam-se bem aqui, para que sintam bem na comunhão da casa do Pai, como o filho pródigo sentiu ao voltar para a casa do Pai. Não teve mais saudades do chiqueiro, queria ficar na casa do Pai, porque lá no chiqueiro ele lembrava como é que era. Irmãos que estão afastados estão lembrando como é a comunhão, como é gostoso estar aqui. E pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 30 anos, não importa. O importante é que eles saibam que aqui nós vamos, amados. Ontem, voltando, Deus nos deu o privilégio de encontrarmos o Dr. Marco e Mariana Calho e o Marco Neto na estrada, no caminho, na casa deles, e pudemos conversar algum momento juntos ali, e comentávamos a respeito de um casal que já é o 3º domingo que vem no domingo à noite. O rapaz estudou aqui na escola há 30 anos atrás, uma pessoa que vivia longe de Deus, numa vida de idolatria longe de Deus. Meus irmãos, já é o 3º domingo, veio ele e a esposa, no outro domingo já trouxeram a filhinha, no domingo passado já trouxeram a mãe junto. Ele sentiu o acolhimento, lembrou como é que era na casa do Senhor, como era o amor na casa do Senhor, como era a comunhão. As pessoas nunca vão esquecer, nunca vão esquecer. Se forem amadas, não importa onde estão, e não importa o tempo que passa, vão se lembrar. Mas se não forem amadas, também vão se lembrar. Por isso, com amor, vamos receber, porque onde há amor, há verdadeiro perdão. Onde há verdadeiro perdão, a presença do Senhor é real. E onde não há amor e não há perdão, pode ser até ter o nome de cristão, mas de cristianismo não tem nada. E os resultados serão catastróficos se nós não tivermos amor e perdão em nosso coração. Andamos nas trevas e não sabemos para onde vamos. Há muitos anos atrás, um missionário trabalhava na China, e um jovenzinho acompanhava o missionário e gostava muito do missionário. E onde o missionário ia, aquele jovem se sentia amado pelo missionário. Aquele jovem não era cristão, mas ele gostava de estar com o missionário e ouvir as palavras que o missionário pregava. Mas chegou o tempo que o missionário voltou embora para a sua terra, e passaram-se muitos anos. Aquele jovenzinho agora já era um moço, e o missionário então foi visitar a China novamente. Depois de muitos anos voltou e chegou em algumas igrejas, pregou em algumas igrejas, e um dia foi na casa de uma pessoa que se dizia cristã, e aquele jovem, bem na aldeia onde esse jovem morava. E o jovem então, o missionário, que eu gostava tanto, que eu gosto tanto dele, que ele me amava, eu vou visitar o missionário. Chegou lá, bateu na porta, o missionário está aqui. Está aqui sim. Eu gostaria de visitar o missionário porque ele trabalhou anos atrás aqui e eu sentia que ele me amava. Eu não sou cristão, mas eu sentia que ele me amava. Os donos da casa, que se diziam cristãos, olharam para o rapazinho. Rapaz, o missionário vai lá ter tempo para dar atenção para uma menina como você? O missionário tem mais o que fazer. O rapaz tomou um choque. É assim que vocês cristãos acham? É assim. Eu achei que vocês tinham amor no coração. É assim que vocês acham? Deu as costas e foi embora. E tornou-se ditador na China. E sob o domínio dele, mais de 50 milhões de cristãos foram mortos. Mao Tse. Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar? Aí eu fico pensando, meus irmãos, aquele jovenzinho não era cristão. Mas se ele tivesse chegado ali naquela casa, você quer ver o missionário? O missionário está descansando agora, mas entra. Nós vamos servir um café para você. Entra aqui. É bem-vindo, jovem. Venha, você tem uma alma eterna. Pode entrar. Sente-se aqui. Enquanto o missionário descansa, nós vamos conversar. Nós vamos te receber. Entre, você é bem-vindo em nossa casa. Aquele jovem, se tivesse se convertido, meus irmãos, ao invés de ter matado 50 milhões de cristãos, quem sabe ele teria levado muitos 50 milhões de pessoas a Cristo. Mas se não há amor no nosso coração, nós estamos nas trevas. Pode estar com a Bíblia aberta, pode ter nome de filho, mas está no chiqueiro, está no lugar errado. Não é o seu lugar o chiqueiro, não é o nosso lugar
ódio, hostilidade. Nosso coração deve transbordar amor. Nosso coração deve ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Porque você não tem, risca o nome de cristão da sua vida, porque vai ser um estouro. Senhor Jesus quer que nós amemos a Deus. Há alguém que quer amá-lo hoje também, longe, está distante, sabe que precisa voltar, tem necessidade, como todos têm, até Satanás tem, só que para ele é tarde demais. Por isso que estão no inferno é tarde demais, mas para você não, para você não. Nós vamos cantar um hino no Cantor Cristão, 230. E enquanto cantamos, daremos a oportunidade. Se alguém hoje quer chegar ao Senhor Jesus Cristo, Ele quer lhe dar o beijo de perdão. Nunca desista de orar, irmão, nunca desista. Mesmo quando parece que não, mas Deus está respondendo a oração. 3 vidas que eu venho orando há tempo, Deus maravilhoso. Mas alguém gostaria de aproveitar esta oportunidade tão feliz? Alguém que já entregou a vida a Cristo está arrependido? Nem um pouco, jamais. Vamos orar então ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo poder que o Senhor teve no passado, o Senhor tem hoje e terá eternamente. E todos os que se achegam a Ti, o Senhor dá o beijo de perdão, o Senhor dá a reconciliação, porque esta é a Tua vontade, e foi por isso que o Senhor Jesus veio para dar a sua vida em resgate de todos nós. Muito obrigado por essas vidas preciosas, irmã Jéssica, irmão Joel, irmã Márcia, Senhor. Obrigado porque o Senhor ouviu as orações e ajuda-nos então a nunca desanimarmos de orar, para nós
Pode ser difícil, mas não para o Senhor. Por isso, confiados, agradecemos e te louvamos, pedindo que continues a dar oportunidade para que ninguém desperdice esse tempo tão precioso de salvação. O tempo da graça que está para findar, mas ainda não findou. Ainda é o tempo, a oportunidade. Levo agora em paz todos os meus amados e queridos irmãos, concedendo a todos uma boa comunhão junto à mesa, todos, ó Deus, tendo uma boa tarde, trazendo-nos de volta à noite para continuarmos te adorando, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque é bom estar em comunhão com o Senhor. Não há lugar melhor do que estar na casa do Pai. Te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bom retorno para casa, bom descanso à tarde e até à noite com a permissão do nosso Deus. Deus abençoe a todos.